Palavra Bendita, com o pastor Gilberto Suzano. Uma mensagem bíblica de esperança para a edificação da família. Olá, graça e paz. É um prazer muito grande estar com você nesta oportunidade. Seja muito bem-vindo, você que está aí conectado conosco em nosso canal. Por gentileza, se possível, compartilhe o link deste vídeo com outras pessoas, convidando assim amigos, familiares, para participarem conosco também deste momento tão abençoador no nosso devocional de toda semana. Eu quero hoje compartilhar com você uma reflexão sobre a alegria de ser pai. E eu quero me dirigir hoje especialmente a você que é pai, a você que tem esse privilégio também concedido por Deus da bênção, da graça da paternidade, de ter seus filhos ou de ter pelo menos um filho. É com você que eu gostaria de, nesta oportunidade, poder refletir juntos por alguns instantes. O que significa ser pai? Você já parou para poder pensar um pouco a respeito do significado da paternidade? Será que ser pai é o fato de alguém simplesmente saber que tem filhos com DNA idêntico ao seu? Será que ser pai significa ter o nome de pai na certidão de nascimento dos filhos? Seria somente isso que significa ser pai? Será que ser pai significa ter uma lista de dependentes chamados de filhos na sua famosa declaração de imposto de renda anual? Será que ser pai significa ter o nome dos filhos no quadro de dependentes também do Ministério do Trabalho, aonde você pode, inclusive, até receber um adicional a mais por nome de salário família? Será que ser pai é tão somente assumir o papel de provedor de uma casa, trabalhar todos os dias para dar tudo de bom e do melhor para os seus filhos? Será que ser pai é pagar as contas de luz, de água, de telefone de uma casa, de mercado, também os livros de colégio? E será que ser pai é colocar o arroz com feijão no dia a dia de uma família? Seria simplesmente isso o papel de um pai? Será que essas coisas de fato representam tudo o que significa ser pai? Embora todas essas coisas sejam legítimas e sejam necessárias, mas na perspectiva bíblica, ser pai é muito mais do que isso. E eu gostaria de hoje compartilhar com você, a partir das instruções da Palavra de Deus, um pouco a respeito do significado de ser pai. O que Deus espera de cada pai, o que Deus espera daqueles que têm essa graça de terem seus filhos. Deus espera primeiramente que os pais cuidem de seus filhos. E isso é muito além do que cuidado de provisão apenas. Nós podemos observar na Palavra de Deus um dos melhores exemplos de pais, e eu me refiro à pessoa de José, o pai do Senhor Jesus, o pai terreno de Jesus, a pessoa que Deus escolheu na terra para cuidar de Jesus. José, por certo, era um homem muito atencioso. Certamente que José fosse um homem muito cuidadoso para que Deus pudesse escolhê-lo, para que ele então cuidasse do menino Jesus desde a sua mais tenra infância. Nós vemos os cuidados desse homem, desse pai, principalmente quando ele viaja para Belém, levando Maria, ainda grávida, para que Jesus pudesse nascer. Os cuidados de José estão presentes na vida de Jesus também, no momento em que Herodes queria tirar a vida de Jesus. Queria matar todas as crianças pequeninas naquele tempo. E aí, por uma determinação de Deus, José ele viaja com Maria e com o menino Jesus para o Egito e por lá ficam por 2 anos. Nós vemos o cuidado desse pai em preservar a vida do seu filho. Certamente que José é um dos grandes nomes da Bíblia que serve de grande exemplo para a nossa inspiração. Nós também somos chamados a cuidar de nossos filhos, preservando a vida deles, não expondo eles aos perigos, guardando a vida deles para que eles possam crescer sobretudo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Certamente que José é um grande exemplo de cuidado de pai. E é interessante pensarmos que Deus poderia proteger e cuidar dos seus filhos
Deus poderia proteger e cuidar do próprio Jesus simplesmente sem que dependesse de José. Mas Deus, na sua infinita soberania e graça, Ele deu a José a oportunidade de cuidar de Jesus. Assim como Ele também dá a mim e a você, nós que somos pais, a oportunidade de cuidar dos filhos dele. Porque os nossos filhos não são nossos. A Bíblia os chama de herança do Senhor. Então veja que privilégio eu e você temos. Deus nos dá essa missão tão nobre de cuidar dos filhos dele, porque são herança do Senhor. Os pais têm essa missão. Agora, no que diz respeito aos cuidados com os filhos, eu gostaria de chamar você a refletirmos a respeito de um assunto por demais preocupante nesse tempo. Os pais hoje estão muito ocupados com essa vida chamada pós-moderna e estão sendo bons provedores, isso é um fato. Muitos pais estão conseguindo muito sucesso financeiro, dando padrões de vida elevados à sua família e quanto ao conforto, quanto ao luxo, mas nós também precisamos reconhecer um outro fato de que muitos pais estão fracassando no papel de cuidado de um pai. E com isso estão contribuindo para um baixo padrão moral e principalmente espiritual na vida dos filhos. Enquanto pais deveriam estar cuidando de maneira integral dos filhos, lamentavelmente hoje nós encontramos uma situação neste mundo que é a de pais ausentes, embora pais vivos, mas pais que não estão presentes no dia a dia na vida dos seus filhos. Uma pesquisa feita por um grupo de psicólogos quanto aos 4 tipos de pais brasileiros há pouco tempo chegou à seguinte conclusão: 34% dos pais brasileiros são participativos na vida dos filhos. 12% dos pais são autoritários. 15% são pais permissivos. E 39% são pais negligentes, não se envolvem na vida dos filhos. Isso é um grave erro que os pais dos dias de hoje, do mundo pós-moderno, estão cometendo. É a síndrome dos pais ausentes, embora, repito, vivos, mas não estão fazendo parte da vida dos filhos no dia a dia. Um pai ausente significa tanto a ausência física como também a ausência afetiva. Eu conheço algumas mães que são verdadeiras guerreiras, mães que têm sido mãe e pai, e tudo isso pela negligência e pela ausência do pai na vida dos filhos. Eu tenho me deparado com essa triste realidade e preocupa-nos muito esses filhos com seus pais ausentes, que não estão fazendo parte da sua vida enquanto estão no desenvolvimento, no seu crescimento que será crucial para a vida deles no futuro. Num livro intitulado Filhos da Mãe, Antônio Lazzarini Neto, ele fala da ausência do homem na vida dos filhos. E ele diz o seguinte nesse livro: que os filhos da mãe sejam também filhos do pai. Isso porque as consequências de um pai ausente são desastrosas na vida de uma criança. Muitas consequências virão pela ausência paterna na vida dos filhos que hoje sofrem essa dura realidade. Pesquisando, eu percebi e anotei algumas consequências. O que acontece na vida, por exemplo, de meninas com um pai ausente? E eu pude anotar 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Quando uma menina ela cresce tendo o seu pai ausente, ela será muito carente e buscará ansiosamente atenção e afeto. Ela será frágil emocionalmente falando. Quando uma menina tem um pai ausente, ela também poderá sofrer pelo resto da vida a síndrome da rejeição. As meninas têm essa necessidade de aprovação, essa necessidade de serem recebidas e principalmente pelo pai, de ser bem acolhida no ambiente familiar, no contexto do lar. E se essa menina tem um pai ausente, ela poderá sofrer pelo resto da vida essa síndrome da rejeição.
Em terceiro lugar, uma menina, filha de um pai ausente, ela terá dificuldade de desenvolver a fé em Deus. Isso porque a Bíblia nos apresenta Deus também como Pai. E ela naturalmente vai transferir para a sua concepção de Deus, para a sua definição de Deus, a mesma definição, a mesma concepção que ela tem de um pai terreno. E se essa noção dela de um pai terreno for deficiente, ela então vai transferir isso também para Deus e ela terá dificuldade para desenvolver a sua fé em Deus. Veja quão trágico pode ser na vida de uma menina um pai ausente. Mas um pai ausente também causa graves consequências na vida dos meninos. Primeiramente, eles perdem o modelo masculino de referência. E aí eles dependem muitas vezes das suas mães ou são forçados a procurar em outro lugar um modelo masculino de referência. E com isso eles têm essa possibilidade de crescerem sem uma identidade masculina correta, sem uma referência masculina que realmente possa lhe ser útil como menino, como homem no futuro. Em segundo lugar, meninos com pais ausentes, eles também terão a tendência a ser o próximo pai ausente. É impressionante como um filho de pai ausente, ele tende a repetir o mesmo quando chega a ser pai. É um ciclo que precisa ser quebrado. Na verdade, é uma maldição que precisa ser quebrada. A ausência do pai na vida de um menino leva-o a ser o próximo pai ausente também no futuro. E, em terceiro lugar, um menino que tenha um pai ausente, ele também sofre a consequência de, por não ter os seus conflitos resolvidos, ele se tornará inseguro e evitará assumir compromissos e responsabilidades. Ele poderá ser um jovem, poderá ser um homem no futuro irresponsável, que não seja capaz de assumir responsabilidades porque ele teve uma ausência de liderança masculina na sua infância, na sua adolescência e às vezes até na sua juventude. Eu sei que a lista dos prejuízos é muito grande. Com certeza essa lista não para por aqui. E quando eu me refiro aqui a um pai ausente, eu devo abrir um parêntese e dizer que eu não estou me referindo aqui àqueles que perderam o seu pai por falecimento, porque quando isso acontece, pela graça de Deus, eu tenho testemunhado que quando essa é a realidade de alguns filhos, que o pai às vezes parte mais cedo do que se esperava, quando os filhos ainda são pequenos, pela graça de Deus esses filhos são preservados porque Deus os guarda e os protege, porque circunstancialmente perderam o pai, talvez muito cedo nessa nossa concepção de longevidade. Mas eu me refiro aqui a um pai ausente, a um pai vivo, mas irresponsável. Um pai que está neste mundo, mas que não está nem aí para os seus filhos. Ou às vezes está até tendo alguns cuidados, mas tão somente cuidados materiais, mas não dá atenção, não dá afeto, não dá carinho. Eu gostaria, pai, de que você pudesse refletir um pouco a respeito dessa importância, a importância da sua vida na vida dos seus filhos. Isso é por demais necessário. A futura geração, os nossos filhos, eles dependem do bom cuidado que nós, como pais, hoje precisamos ter para com os nossos filhos. Eu gostaria de concluir a nossa reflexão de hoje dizendo que nós não podemos falhar. Nós, como pais, não podemos errar. Nós precisamos, de fato, cuidar dos nossos filhos hoje. É uma alegria para nós termos os nossos filhos. Podemos ter esses que nós chamamos, às vezes, orgulhosamente, esse aqui é o meu herdeiro, essa aqui é minha herdeira, não é assim que falamos? Mais do que isso, esse aqui é o meu filho, é uma herança preciosa que o Senhor me deu, que precisa ser cuidada. É um menino que precisa de atenção, é uma menina que precisa ser respeitada, precisa também de receber atenção. Que Deus nos dê a graça de cuidarmos bem de nossos filhos, para que essa futura geração que já está aí vivendo num mundo tão complexo não se perca, mas que sejam amanhã também filhos e filhas, sejam homens e mulheres, pais e mães, esposos e esposas responsáveis,
fruto do nosso cuidado, do nosso investimento nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o seu dia a dia e, acima de tudo, que Deus abençoe, Pai, a sua vida enquanto pai. Que Deus abençoe esse ministério da paternidade, que não pode ser terceirizado. Que Deus cuide da sua casa, que Deus abençoe os seus filhos, para que os seus filhos cresçam em amor e que os seus filhos cresçam recebendo o carinho da sua dedicação enquanto pai. Que Deus proteja a sua casa, proteja o seu lar. Uma boa semana para você, uma boa semana junto da sua família. Que Deus assim te abençoe. Amém.